noite, queridos, a paz. Amém? Queridos, eu só vou pedir um pouquinho mais de sinal para o meu microfone, porque a gente passou o final de semana dando treinamento e a voz chega a essas alturas, está um pouquinho cansada. Mas eu tenho certeza absoluta, queridos, que o Senhor, Ele está neste lugar por duas razões. A primeira é porque há uma promessa na palavra dEle. E essa promessa, ela independe da nossa ação, dos nossos sentimentos. A palavra do Senhor diz que Ele habita no meio dos louvores. E a palavra do Senhor também afirma, queridos, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está no meio. Amém? Ele não disse que estaria, Ele falou eu estou, porque Deus é Deus do presente. Então, por essa razão, nós sabemos que independentemente de sentirmos qualquer coisa, Ele é fiel à palavra dEle e está em nosso meio. E a segunda razão, querido, é que nós podemos sentir a presença dEle. Aleluia! Há uma atmosfera de graça, de alegria neste lugar, que nós podemos sentir. E isso é obra do Espírito Santo em nossas vidas. Na semana passada, quando o apóstolo me informou para estar ministrando aqui, e a gente sabia que seria uma semana super corrida, tanto é que não conseguimos estar aqui no final de semana, mas hoje pela manhã eu estava orando ao Senhor e já tinha uma palavra no coração, alguma coisa assim bem já quase que estruturado, mas quando estava orando de manhã, estava orando pelo culto da noite, pela palavra da noite, o Senhor, Ele me mostrou algo muito interessante. Eu não gosto muito do lado místico da coisa, queridos, mas sabe quando você fecha os olhos e você tem aquele tipo de visão de olhos fechados? E o Senhor me mostrou um jardim. Qual é a razão do jardim? E é claro que eu tive que investir uma parte da manhã e depois da tarde para poder aprofundar sobre isso. E nós estamos nesse mês de julho, que foi o mês que nós saímos do Tadel para culto de poder. E esse mês, vocês sabem que todas as terças o tema é relacionado à família. Então eu queria entender o que tem a ver o jardim, certo? E o Senhor colocou uma palavra no meu coração muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês, queridos. Sua família é o seu jardim. Essa é a palavra do Senhor. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, Gênesis capítulo 2, versículo de número 14. Gênesis capítulo 2, versículo de número 14. Amém? Queridos, eu acho que eu só me equivoquei. Põe no 15, por favor. Gênesis 2,15. Gênesis 2,15. Isso, é esse mesmo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém? Só esse versículo por enquanto. Queridos, todos nós conhecemos a palavra do Senhor, o princípio da criação. E sabemos que a palavra do Senhor informa que Deus, Ele criou uma série de coisas, e depois que Ele criou o homem, Ele chega e pega esse homem e coloca num jardim, e Deus dá uma ordem muito clara para cultivar e o guardar. Digam comigo, a responsabilidade do homem é guardar e cultivar o jardim. Amém? Queridos, olha que interessante. É a ordem do Senhor para que o homem cuidasse, cultivasse, guardasse o jardim. Agora, queridos, vamos entender um pouquinho o que significa jardim. A palavra Éden, no aramaico, na língua que a Bíblia foi escrita, significa planície, lugar aberto. Mas quando ela foi traduzida já no Novo Testamento, ela vem de uma origem grega que significa paraíso. Na verdade,
verdade, paradiso traduzido para nós como paraíso. Então, por isso que a gente vê as ilustrações do Éden normalmente mostrando um paraíso. Então, o jardim do Éden para nós significa paraíso. E é claro, queridos, que nós não vamos dar uma interpretação do jardim da criação, não é o nosso objetivo, mas eu quero trazer para vocês uma alusão muito interessante. Jardim é lugar de delícia, jardim é lugar de prazer, jardim é lugar de paz. Todas as vezes que nós nos empenhamos em visitar um jardim, que nós nos empenhamos em cuidar do jardim, nós estamos querendo coisas boas. Ninguém planta um jardim para ter coisas ruins. Ninguém vai a um jardim para passar mal. Nós vamos num jardim para ter coisas boas, para ver coisas boas. E existe, querido, uma espécie de, entre aspas, mágica quando entramos num jardim, que nós automaticamente começamos a nos sentir bem. E a ciência explica isso. Por que que nós nos sentimos bem no jardim? Porque um jardim, quanto mais árvores tem, mais existe uma ionização no ar. E essa ionização, ela faz bem para nós. Nós gostamos disso. Por isso que andar ao ar livre em lugares verdes traz uma calma, traz uma sensação de alegria para nós. Amém? Então, quando Deus faz um jardim e coloca o homem, Deus estava ou tinha planejado colocar o homem no melhor lugar que poderia ter na terra, que é um jardim. E quando nós orávamos e falávamos com o Senhor dizia para mim, a família, ela é um jardim. O que significa isso? A nossa família deve ser um lugar de delícia, deve ser um lugar de paz, deve ser um lugar de calma, deve ser um lugar que no final do dia nós queremos correr para voltar para lá, para descanso. Amém? Pergunta para o teu vizinho, só se você quiser. Tua casa, tua família é um paraíso? Queridos, por mais simples que seja essa pergunta, eu não sei se você só perguntou por perguntar ou se você formulou uma resposta. É realmente para você um paraíso ou não? Ou chega no final do dia e você fala, puxa vida, tenho que voltar para aquele lugar. Meu Deus do céu, tenho que voltar para aquela casa. Tenho que encontrar aquela pessoa. Tem muita gente que trabalha muito, Bispo Jair, faz hora extra e fica até tarde. Não é porque gosta do trabalho, não, é porque não quer voltar para casa. Porque a sua família não é um jardim, não é um lugar de delícias. E por que o jardim não é um lugar de delícias? Porque nós não aprendemos, e se aprendemos, não estamos exercendo o cultivo e a guarda e o cuidado do nosso jardim. Olha que duro isso, queridos. Apesar de um jardim, queridos, ainda usando a alusão da palavra do Senhor, um jardim, apesar de ser lugar de delícias, tem limites, tem restrições. E que quando esses limites são ultrapassados, as consequências são graves. Lembra que o jardim era lugar de delícias, mas havia um limite? Havia uma árvore do bem e do mal que o homem e a mulher não podiam tocar? Queridos, o significado nessa interpretação é que apesar de ser muito legal estar no jardim, queridos, sempre vai haver um limite, uma limitação. E esses limites, quando são ultrapassados, trazem consequências graves nas nossas vidas. Eles não podiam comer do fruto da árvore do bem e do mal. E quando comeram, a consequência veio, que nós chamamos de pecado, a consequência do pecado. Significa, querido, que a nossa família, apesar de ser nossa família, tem limites. Tem coisas que não podem ser feitas dentro de uma
jardim quando Eva come a fruta e dá a Adão. Parece que abriu uma janela nos olhos deles e eles viram que eles estavam nus, eles estavam expostos. A vergonha apareceu. Porque o pecado é assim, querido, ele expõe. O inimigo induz a pecar e quando pega ele expõe. Ele joga nas redes sociais, ele joga na TV, ele joga em todo lugar para todo mundo apontar o dedo. Tem consequências. Sabe o que o homem fez? Arranca a folha de figueira e faz uma roupa para ele e a mulher. Só que uma folha de figueira, ela seca em um dia. E aí Deus fazia visitação no final da tarde e eles esconderam de Deus porque estavam nus. O pecado, quando ultrapassamos o limite, corta a comunhão nossa com Deus. E qual foi a solução do homem? Folhas de figueira. O que acontece com a folha de figueira? Murcha e seca. O que Deus precisou fazer? Roupas de peles. Mas na hora que Deus fez roupas de pele, alguém teve que morrer e pagar o preço para cobrir o pecado, para cobrir a vergonha do homem. Quando vocês veem lá em Apocalipse, a Bíblia falando que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, que aquele Cordeiro que precisou morrer para que a pele dele servisse de roupa para Adão e Eva, era o simbolismo do Cordeiro, do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário para dar uma solução definitiva para a nossa condição de pecadores. Amém? E ele merece glórias por isso, querido. Qual que era a sentença de Deus? Quando pecar, morre. Para que Adão e Eva não morressem, um cordeiro morreu no lugar dele. Olha a comparação. Para que nós não morramos nos nossos pecados, Cristo morreu por nós. A palavra do Senhor não se contradiz, queridos. Agora, a solução humana, ela é frágil, ela é fraca, ela não é duradoura. Nós precisamos da solução que vem do alto, da solução de Deus. Tudo que Deus faz é duradouro, é efetivo, é completo, é eficaz, aleluia. Então, queridos, não tenta resolver os problemas difíceis do seu jeito, da sua maneira, porque não vai dar certo. Busque a solução que o Pai dá, busque a solução que vem do alto, essa sim é efetiva, é verdadeira. Não tente, querida, arrumar as coisas do seu jeito, porque só vai dar errado. Todas as pessoas que tentaram arrumar as coisas do seu jeito, trouxe consequências graves. Queridos, podemos dar uma lista. Jacó tentou ser abençoado por conta própria. Isso trouxe consequências graves para a vida dele, pagou preço alto. Lembra de Sarai? Tentou resolver o problema da maternidade com a escrava Agar. Só deu problema. Queridos, solução do homem sempre é frágil e não dura. Nós precisamos da solução definitiva que vem do alto. E para nós hoje, queridos, essa solução se chama Jesus Cristo, aleluia. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos, é muito interessante quando nós podemos entender dessa maneira. E sabe de uma coisa, queridos, muito cruel? E que quando eu me dei conta disso, me chocou bastante. Qual é a família, na palavra de Deus, que nos serve como exemplo? Me aponta, queridos, uma só família, de Gênesis ao Apocalipse, que serve de exemplo para nós. Talvez a gente tenha a família de Jó, que a Bíblia fala que ele era abençoado, que ele sacrificava. Mas na hora que a coisa apertou, o que aconteceu com a mulher de Jó? Amaldiçoa teu Deus e morra. Aonde estava a fé? Queridos, vocês já viram a família de Abraão? Vou dar um exemplo. Abraão negou que Sara era a mulher dele, escondeu isso, teve medo. Aí depois teve filho com Agar, o Ismael zombava do Isaquezinho quando era pequeno, causou um transtorno a ponto de Sara expulsar Agar, mandar para a rua, como um cachorro, sem cuidado nenhum da criança. Queridos,
Aí vai para a família de Jacó. 2 esposas brigando, negociando frutinhas, mandágoras, para ver quem deitava uma noite com o camarada lá. Aí tá, vamos lá para Davi. Pensa numa família tribulosa, que foi a família de Davi, querido. Teve incesto e teve assassinato na família de Davi. Queridos, o que eu quero mostrar para vocês com isso, não é denegrir os chamados heróis da fé, e nem a palavra de Deus, não. É só para mostrar para vocês, querido, que a família é a instituição mais atacada pelo diabo na face da terra. E se nós não cuidarmos do nosso jardim, sabe o que vai acontecer? Vai virar história ruim aí, de tudo de mal que possa acontecer na nossa família. Então, queridos, a responsabilidade de cuidar desse jardim é minha e é sua. Amém? Nós ficamos assim, mas é que a sociedade, é que a igreja, é que a escola, é que um monte de coisa, querido. Não, a responsabilidade de cuidar do jardim, ela é minha. Deus pegou o homem, colocou no jardim e falou, a tua responsabilidade é para guardar e cultivar. Se a serpente entrou no jardim e fez onda com Eva, é porque não foi guardado o jardim, havia brecha e entrou. E sabe pior, querido? A tentação estava dentro e não fora. Estava dentro, não estava fora. A serpente estava lá dentro, se disfarçando de boazinha. É claro, querido, que nós não estamos falando da cobra, sabe? Do animal cobra. Nós estamos falando da antiga serpente, que a Bíblia diz que é o próprio inimigo. Ele estava lá dentro. Teve passagem livre, porque em algum momento o jardim não foi guardado. E aí agora, queridos, você está cuidando bem do seu jardim? Amém? Para chocar. Eu confesso para vocês, eu comecei a escrever isso, falei, meu Deus do céu, isso dá um livro. Queridos, mas como o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele dá para a gente 3, eu quero chamar de 3 atitudes, de 3 ações básicas, para que nós possamos cuidar do nosso jardim, só para a gente levar uma lição muito interessante para casa. 3 ações básicas para cuidar bem do seu jardim, do nosso jardim. E o que eu quero dizer agora com jardim é a minha família. Amém? Queridos, e quando nós falamos de família, cada um tem a sua, do seu jeito, com as suas diferenças, com as suas fragilidades, com os seus potenciais. Querido, se eu fizer um jardim de uma única planta, sempre a mesma planta, talvez não seja um jardim, seja uma cultura, seja uma plantação. O jardim vai ter diversidade, vai ter flor frágil, mas vai ter árvore ali no meio, cada um com a sua função, sem concorrência, sem competição. Vai haver ali uma espécie de um ecossistema ali naquele lugar. Porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, mas no jardim do outro tem isso, tem aquilo. Não, queridos, os jardins são diferentes. A família sua é o seu jardim especial, amém? Não precisa mudar não, queridos. Agora, dá trabalho? Claro que dá trabalho, queridos. Claro que dá trabalho. Eu vou só dar um exemplo para vocês. E, queridos, eu não quero desanimar quem ainda não tem filhos, tá? Não quero desanimar de maneira nenhuma. Mas filho dá um trabalho danado. Claro que dá, queridos. Vou só dar um exemplo básico para vocês. Sabe, vou dar um exemplo básico. Eu vou dar um exemplo básico do ponto de vista masculino, tá? Você casa com a linda vestidinha de noiva, certo? Todos os dias você quer, recém-casado, você quer voltar para casa correndo, certo? E aí? A linda fica grávida. Tem um intruso no meio. Vem os enjoos. Vem os incômodos. Começa a vir toda aquela situação. E ali não é mais sua. É da criança. Certo? Aí você fica assim, meu Deus, 9 meses assim,
torcendo para passar os 9 meses logo. Aí chega os 9 meses, nasce a criança, continua não sendo sua. É do filho. E aí vem aquela criancinha linda, maravilhosa, que você esperava, primeira noite em casa, chora, tem cólica, certo? E toda vez que chora, tem cólica, você vai chegar lá, cheirinho, abriu, tem que trocar, dá trabalho. Você vai jogar fora por isso? Não! Queridos, mas não importa se dá trabalho, se suja, se cheira mal, você ama, por quê? Família, é o seu jardim, amém? Se forem pessoas normais, você vai amar, é seu jardim, é filho. E quando está ali naquela fase que começa a andar, correr, brincar, dá mais trabalho ainda, mas quando abre um sorriso, vem correndo para você e te dá aquele abraço, pode ser até sujo de chocolate, você vai dar risada, é a coisa mais gostosa do mundo. Meu filho mais velho, eu lembro que uma vez estava preparando para ir para a igreja, para pregar. Na época eu dirigia uma igreja, ele estava saindo do colo naquela fase, me troco, coloco gravata e pego ele no colo para sair, aquela gorfada, aquele vômito que encheu o bolso, assim, ó. O bolso ficou aquele pacote. O que você faz? Corre para lá, troca a camisa, limpa, põe tudo de novo, sai correndo para a igreja. E a gente ama porque família é o meu jardim. Querido, não precisa dar nada, não precisa dar fruto, não precisa produzir nada. É só estar ali porque é família, queridos. Amém? Você faz parte da família de Deus? Amém? Ele te ama, querido. Independente de qualquer coisa, porque você é filho. Amém? Tem pessoa que fala, mas eu não sei cantar lindamente como alguns. Não importa, querido, você é filho. Amém? Mas eu não sei fazer isso. Não importa, você é filho. Você faz parte da família do Papai do Céu. Aleluia. Então vamos lá, querido. A primeira regra básica para cuidar de um jardim se chama regar. Jogar água. Por gentileza, Isaías 58, 11 e na sequência Jeremias 31, 12. Isaías 58, 11 e na sequência Jeremias 31, 12. São 2 versículos que trazem para nós uma lição muito especial. Olha, o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Queridos, jardim regado é fortificado, jardim regado é bonito, jardim regado, a Bíblia diz, tem ossos fortes. Amém? Jeremias 31, versículo 12. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiante de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Aleluia! Queridos, quando um jardim é regado, a Bíblia compara tudo o que está acontecendo de bom como um jardim regado. Queridos, infelizmente há muitos jardins que nós estamos chamando de família, que não estão sendo regados. Regar, querido, é jogar água. Queridos, água é um dos elementos mais presentes na natureza, um dos elementos mais simples da natureza, mas quando falta, ninguém sobrevive. Nós podemos sobreviver, dizem aí os especialistas, até 40 dias sem comer, mas não sobrevivemos, querido, 2 ou 3 dias sem água. E tem muitas famílias que estão secando, definhando, ficando feias como um jardim, porque faltou água, faltou regar. Querido, e o que é regar dentro da família? É quando você investe amor, carinho, cuidado. Amados, quando a gente olha amor, carinho, dedicação,
Pastor, mas isso é simples demais, querido. Mas é isso que está faltando. A água não é simples? É. E quando falta uma coisa tão simples como a água, não tem vida. Querido, e uma família, quando falta uma coisa tão simples como amor, dedicação e cuidado, querido, a família afunda, ela seca. Ah, pastor, mas amor tem bastante. Querido, eu não estou falando desse amor, sentimento, melado, sabe? Amor na Bíblia não é isso não, queridos. Amor na Bíblia é trabalho, é cuidado. Quando você olha lá para Coríntios 13, que Paulo dá uma definição de amor, aquilo não tem nada de sentimentalismo, querido. Não tem nada de romantismo, é sacrifício. Eu estou pagando um preço de amor. Oh, amados, às vezes nós romantizamos demais as coisas. E não damos o cuidado necessário, jogar água. E a água tem que ser jogada com regularidade. Amém? Principalmente numa época seca como essa, lá em frente à empresa a gente cuidou de uma pracinha lá, se tornou um jardim. Quando chega essa época seca, tem que jogar água todos os dias, senão a grama vai morrer. O que você está fazendo com a sua família? Plantas bem regadas são viçosas, são bonitas, dão fruto no tempo certo, estão lá enfeitando o jardim. Deixa de aguar para ver o que vai acontecer, vai morrer seca. E quando seca, pega fogo. E aí cuidado quem está do lado. Você sabe que o problema de uma árvore seca é quem está do lado, que se ela pegar fogo, sobra, né? Esse é o problema de ter uma árvore seca no jardim. Quando ela pega fogo, sobra para quem está ao redor. Querido, como está o amor na sua família? Às vezes a gente declara muito, eu te amo, eu amo, querido, mas é da boca para fora. Quando nós vamos lá ver Tiago falando, né, apóstolo Tiago falando, querido, eu vou parafrasear. Você está falando que ama? Então prova por ações. Você fala que ama? Prova. O amor, querido, nesse caso, só é válido se representado por ações, por atitudes. Você fala que ama e não dá atenção, fala que ama e não educa, fala que ama e não corrige, fala que ama e não coloca limites. Fala que ama e deixa largado de qualquer maneira. Fala que ama e não provê o que é necessário. Não, queridos. Fala que ama para os homens, certo? E aí deixa a esposa em casa, a família em casa e vai fazer qualquer coisa fora, como se qualquer coisa fora fosse melhor do que qualquer coisa em casa. Talvez eu seja um ponto fora da curva, que eu nunca gostei muito de esportes. Então, na minha concepção, querido, é na minha concepção, não estou julgando ninguém. Cara, mas sair de casa 5 horas da manhã para jogar futebol num domingo e deixar a família, querido, isso não entra na minha cabeça. Claro que tem gente que gosta e pode continuar fazendo, nem problema com o esporte, mas eu acho melhor ficar em casa, certo? Para mim, queridos, eu acho melhor ficar em casa, né? Eu acho que a minha esposa também, porque ela nunca mandou embora, nunca mandou jogar bola. Queridos, como está o amor e o cuidado com a sua família? Ah, pastor, você está falando que tem que amar, é porque você não conhece a minha família, querido. Família só troca de sobrenome e endereço. Vai ter problema em todos os lugares, queridos. Ei, você acha que alguns foram privilegiados e os filhos não vão no banheiro, não entorna chocolate, não apronta na escola, não cria problema? Queridos, claro. É família, são seres humanos. E sabe o que é interessante, querido? Ser humano não vem com manual de instrução, vem ao mundo, né, a maquininha, não vem com manual. E a gente acha que sabe cuidar de qualquer maneira, né? Não é assim não. Não é assim não. Você está regando a sua família com amor, com carinho e com cuidado todos os dias? Se não, queridos, peça ao Espírito Santo para te revelar o que está faltando. Na verdade, faça uma análise lá, reúna a sua família e pergunta o que está faltando. Você vai preparar para ouvir. Eu de vez em quando faço isso, querido, porque eu sou um workaholic, né? É uma expressão que significa que trabalha demais. Então,
eu se deixar, eu vou emendar sábado, domingo, não tenho limite. Então, de vez em quando, eu preciso dar aquela paradinha e perguntar, o que está faltando? Tempo para a família. Ligado no 220 o tempo todo, o que falta? Tempo para ouvir. Queridos, e é para ouvir, não precisa ser uma poesia, não precisa recitar Shakespeare, não, querido. É para ouvir nada. Você vai falar sobre nada, vai falar sobre tudo. É só estar presente. Às vezes, querido, o melhor cuidado é estar ali presente. As famílias deixaram de almoçar, de jantar juntos. Queridos, está lá um na sala com o celular, comendo ali enquanto olha no celular. Está outro lá no quarto comendo, assistindo TV. Está outro lá não sei aonde. Querido, deixaram de ter a comunhão no lar, que é comer juntos. Como é que está o cuidado com a sua família? Hein? Eu vou ser bem sincero para vocês, quem mais cozinha na minha casa sou eu. Querido, é uma maravilha. Quando você cozinha, mesmo que seja o trivial, o básico lá, e senta todo mundo na mesa ali e come. Ah, tem aquele dia que não ficou legal, está mais salgado. A gente até brinca, vai reclamar, então faz, brincadeira. A gente ainda, mas está todo mundo junto ali. É ali que se passa a vida, na mesa. Por que vocês acham que toda festa no Antigo Testamento era regada a muita comida? Porque é a hora que todo mundo sentava para fazer uma coisa comum, é onde se troca experiências, fala das coisas, é ali que se troca, queridos, relacionamentos. Amém? A segunda coisa, porque as horas não nos esperam, é adubar. Lucas 13:8, por favor. Lucas 13:8. Vamos chamar de adubar. Nós falamos regar, agora adubar. Bendito é o nome do Senhor. Olha, ele porém respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Numa outra versão fala colocar adubo. Essa passagem, ou este versículo, ele está dentro do contexto de uma figueira que não estava produzindo e Jesus mandou arrancar. E aí aquele que cuidava falou, não, vamos dar mais um ano para ela. Eu vou escavar a terra ao redor, vou colocar adubo e no ano que vem vamos ver se ela produz. O que estava faltando para aquela planta que ela não tinha produzido? Adubo. Adubo. E novamente, nós estamos falando que o adubo aqui é orgânico, é coisa simples que custa barato, não é coisa cara. O cuidado com a família, querido, não é nada caro, não. Você não cuida da sua família dando Rolex de presente para os filhos e nem dando iPhone para os filhos, não. Às vezes a pessoa enche de presente para substituir a falta do cuidado e do carinho porque ela não está presente. Terceiriza a educação. A responsabilidade passa a ser da escola, da tia, da perua que leva. E aí? Aí nós temos essa sociedade deseducada, deselegante, descompromissada, porque faltou cuidado em casa, na família. Querido, quem educa a criança são os pais, não é a escola. A escola ensina as matérias. Quem educa são os pais. É duro, né? Mas as professoras sabem o drama que é receber as crianças que não foram educadas e não colocaram limite pelos pais. Olha só que coisa séria, queridos. E adubar significa alimentar. Adubar significa prover recursos. E quando nós estamos falando de família, são recursos físicos, mas são recursos emocionais também, queridos. Todo mundo aqui conhece uma pessoa desequilibrada? Dá um sinalzinho com a mão. Todo mundo se conhece desequilibrado em algum momento? Que é fácil julgar os outros, né, querido? Mas todo mundo se reconhece desequilibrado em algum momento? Olha, queridos, o que nós estamos passando para os nossos filhos?
Eu estou adubando os meus filhos com controle emocional, com fruto do Espírito Santo que a Bíblia diz? Ou eu estou dando aquele exemplo, qualquer coisa eu me destempero, grito, jogo as coisas na parede, saio, largo tudo? Como é que eu estou adubando a minha família? Vem uma palavra ali, eu mal interpreto ela e já quero bater de volta numa proporção bem superior. Como é que a gente está adubando a família? Ó, bispo, houve silêncio no arraial. Queridos, e não pense que o fato de eu estar falando, eu estou isento da responsabilidade disso, tá? De maneira nenhuma. A palavra, quando ela vem, primeiro, ó, ela está passando aqui, né? Certo? Então eu não estou livre, não quero me fazer melhor do que nenhum de vocês. Mas às vezes nós não cuidamos da família. Queridos, adubar requer planejamento, requer tempo de qualidade, requer ali, ó, estar acompanhando. Ô, queridos, um filho meu em casa, apesar de um ter 26 anos e a outra ter 20 anos, nenhum dos meus filhos toma um remédio se eu não ler a bula. Tudo bem, pastor, você é louco, tal, gosta de ler? Gosto. Mas desde quando meu filho era novinho, mais velho, e um dia o médico passa lá uma receita, e a dose que ele colocou na receita era 10 vezes a necessária, e se eu não tivesse lido a bula poderia ter matado, nunca mais. Um filho meu toma um remédio sem ler a bula, sem saber o que está escrito ali, sem saber quais são as doses mínimas e máximas. Eu estou dando um exemplo banal, queridos. Mas às vezes se pergunta qualquer coisa dos filhos, como é que estão as notas na escola, como é que está. Pais hoje não gostam nem de ir na reunião de pais e mestre. E aí depois reclama que os filhos não estão tendo bom desempenho, uma série de coisas. Querido, cuide do seu jardim. Amém? Vou parafrasear o apóstolo. Elismar, cuide do seu jardim. Amém? Que ele não pede para a gente falar o nome e a ordem, a expressão. Então cuide do jardim. E aí a minha pergunta, como é que você está adubando a sua família? O que você está colocando lá na terra? O que você está cuidando no dia a dia? Como que está o planejamento, o cuidado com a sua família, querido? É minha responsabilidade cuidar do jardim. Se a planta, como a figueira, não está produzindo, ficou claro ali, se ele falou, vou escavar e vou colocar adubo e dar mais um ano, é porque quando ele olhou para ela, ele reconheceu, a responsabilidade dela não produzir é minha. É sério isso, queridos. É sério. A responsabilidade do que está acontecendo na nossa casa, na nossa família, é nossa, dos pais. Queridos, eu sei que isso soa bastante pesado, mas tem coisas que Deus faz, tem coisas que nós temos que fazer. Eu fiz supervisão numa célula, acho que há uns 15 dias atrás, e eu até fiz um comentário. Eu não sei se as irmãs contaram o testemunho, mas a gente estava falando de oração, e teve um determinado momento que eu falei assim, queridos, nós temos que orar sim, mas aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Foi lá na casa da Beth, na sala lá da Beth. Lembra, a gente estava lá na célula, eu até brinquei com eles, querido, desse jeito, ó, o anjo visitou Abrão e Sarai, mudou o nome deles para Abraão e para Sara. E o anjo, quando estava saindo, falou, daqui a um tempo eu vou ouvir voz de choro nessa casa. E foi embora. E a gente sabe que Isaac não é filho do Espírito Santo. Deus fez a parte dele, agora Abraão e Sara tinham que fazer a deles, né? Vocês entenderam? Tem coisa... Oi? Correram para o abraço. Vocês estão entendendo? Isso Deus não ia fazer, queridos. Certo? Isaac não foi filho do Espírito Santo. O que eu quero dizer? A responsabilidade, ela é nossa. Então nós aprendemos que precisa regar, que precisa adubar. Queridos, mas tem outra ação muito importante. Precisa limpar, proteger.
Mateus 13:7, por favor, é o último versículo. Mateus 13:7. É a parábola, né, das sementes. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Parábola do semeador. A palavra de Deus está dizendo que uma semente que cresceu e teve espinhos, ervas daninhas, em volta dela a sufocaram e ela morreu. Um jardim, queridos, precisa ser cuidado, precisa retirar as ervas daninhas, precisa retirar os pequenos insetos ou os animais que são pragas. Quando isso não é retirado, é sufocado. Lembra lá no Jardim do Éden? A serpente, ela teve livre entrada ao ponto de sufocar, ao ponto de causar um estrago enorme na vida, na família de Adão. Queridos, limpar significa retirar a sujeira, aquelas coisinhas do dia a dia que começam a sufocar, a deixar o ambiente sujo. Queridos, tem famílias que elas são como um jardim sujo, é cheio de coisinhas para lá e para cá, que você fica assim, meu Deus do céu, como é que se sobrevive neste lugar? Queridos, a gente tem células, a gente passa por células em alguns lugares, a gente faz supervisão, ou já lideramos células em alguns lugares, e agora não são mais células, mas casas de milagre, que você fala, meu Deus, como que essa família chegou até aqui? Com tanta picuinha, com tanta sujeira, com tanta coisinha ali, que você percebe que está todo mundo sufocado. A gente vai lá, ora, para levar realmente a palavra do Senhor, mas você fica assim, meu Deus, tem tanta coisa aqui, precisava tirar tanta coisa da frente. Os corações todos sujos de mágoa, de rancor, de raiva. Você chega lá, um não conversa com o outro não conversa com um. Queridos, é aquele angu de caroço ali que só Deus para ter misericórdia. Querido, como é que está o seu jardim? Está sujo? As pessoas estão sendo sufocadas pelas ervas daninhas que estão crescendo livremente no seu jardim. As flores, você olha assim, você não vê flor mais, você só vê espinhos e abrolhos, como diz a palavra do Senhor. No meio do seu trigo, que na verdade não é trigo, só tem joio, porque deixou crescer. Querido, arrancar ervas daninhas, mágoa, sentimentos ruins, porque tudo isso sufoca a vida. Essa semana teve uma reportagem, não me lembro em que local. Queridos, a psiquiatria, a psicologia e a neurociência se juntaram agora para falar de perdão. E a gente vai ver que perdão na palavra de Deus, querido, é coisa antiga. Vocês acham por que Deus mandou perdoar, queridos? É porque Ele quer esse sacrifício? É só para ser religioso? É só para ser mais bonitinho? Não, queridos. Porque Deus já sabia que o perdão significa uma nova chance, significa uma reintegração, significa dar oportunidade para a pessoa voltar a ser como ela era antes. O perdão, querido, é quando eu dou um fim naquela situação ruim, a gente pode recomeçar. Amém? Queridos, é isso que significa perdão na palavra do Senhor. Querido, e quantas pessoas estão com o coração cheio de ervas daninhas, chamada mágoa, chamada ausência de perdão, não perdoa, não libera perdão, fica enclausurado. Esses dias tinha um cientista da área médica falando, 75% dos cânceres têm origem emocional, e a maioria delas, falta de perdão. Falta de perdão. Queridos, olha que coisa curiosa. E aí quando você vê a palavra do Senhor mandando perdoar quantas vezes for necessárias,
Querido, é porque o Senhor quer ver a gente liberta, Ele quer ver casas de ambientes saudáveis, que as pessoas possam olhar uma nos olhos da outra dentro da casa, sem ressentimento, sem mágoa, sem nada que impede elas de continuarem a ser o que elas são, sem jogar nada na cara, queridos. Isso me chama a atenção, porque a gente tem uns exemplos na palavra de Deus, queridos, que são muito sérios em relação a perdão, muito sérios mesmo. Eu quero só citar 2 para vocês. Primeiro deles, filho pródigo. Filho pródigo resolveu sair, certo? Levou a parte da herança dele, gastou tudo, perdeu tudo, se arrependeu e voltou. E quando ele vem lá de longe, ele vem todo arrependido. Papai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos seus servos, dos seus empregados, dos seus jornaleiros. O que o pai fez? Tá bom, seu safado, vagabundo, gastou todo o meu dinheiro, vai lá, ó, morar junto com os servos lá, ó. Não, queridos, o pai estava de braços abertos e abraçou ele fedido do jeito que ele estava, depois mandou tomar banho, mas abraçou ele do jeito que ele estava. E sabe o que fez? Pegou o anel da realeza, colocou no dedo dele, mandou buscar sandálias, porque só andava descalço quem era servo, quem era escravo. Pessoas livres andavam calçadas, trocou as roupas dele, aleluia. Queridos, ele deixou de ser filho? Não. Foi reintegrado como filho. Ninguém jogou nada na cara dele. E tem um outro exemplo de perdão espetacular, que é do Pedrão, apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro nega Jesus por 3 vezes, só para resumo da ópera, e quando Jesus ressuscita e vai ter aquela conversa com eles, Jesus chega e pergunta para Pedro, você me ama? 3 vezes, ele negou 3 vezes, ele reafirmou 3 vezes que amava. Querido, primeira vez, se fosse qualquer um de nós, estou falando do nosso comportamento. Pedro, você me ama? Amo sim, Senhor. Ama nada, sem vergonha. Há 4 dias atrás, 3, 4 dias atrás, o que você estava fazendo? Estava me negando na frente de todo mundo. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Você tem coragem de repetir que me ama? Você é cínico, não? Jesus fez isso, querido? Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro, você me ama? Pedro faz aquela análise, né, introspectiva. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Para mim, Pedro converteu naquela hora, queridos. O que Jesus fez? Vai pagar penitência, ficar no banco por 3 anos, até você demonstrar que está... Não! Apacenta as minhas ovelhas. Jesus deu responsabilidade ali, queridos. Quando eu olho para isso, queridos, esse tipo de lição de Jesus, Jesus não jogou na cara, Jesus não escreveu no caderno, no livro negro, Jesus não colocou nota promissória, Jesus não falou, você vai se ver comigo lá fora, não, queridos. Jesus, com o passar do tempo, nenhum momento Jesus relembrou que Pedro tinha negado. Nós somos especialistas, querido. Todo mundo reclama que não tem boa memória, mas na hora de lembrar o que o outro fez de errado, parece que todo mundo tem a memória absurda. Fica lembrando, esfregando na cara o tempo todo. Perdoou, querido, passa a régua. Limpa tudo isso. Manda essa erva daninha para fora do jardim. Amém? Como é que está a limpeza do seu jardim? Tem gente, querido, que é um poço de mágoa e de rancores. E pior que transmite isso para os outros. É vingança, é jogar na cara, é esfregar o tempo todo tudo de errado que aconteceu. Querido, se você está relembrando toda hora o que aconteceu, não houve perdão. Precisa pedir a graça do Espírito Santo para perdoar do jeito que o Senhor Jesus nos perdoa. Aliás, se você não consegue perdoar, você não pode orar o Pai Nosso. Você não pode ter aquele modelo de oração, porque ali perdão está condicionado ao perdão. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não é capaz de perdoar os seus devedores, você não recebe perdão. Querido, e todas as vezes que nós não recebemos perdão, nós estamos na prisão.
Quem já passou pela imersão sabe lá dos verdugos, toda aquela alegoria, toda aquela ilustração. Você está numa prisão. Se eu estou devendo, queridos, como é que eu posso pedir algo? Se eu estou devendo, eu não tenho crédito, eu não tenho nome. E todas as vezes que a gente perdoa, a gente libera, a gente rasga a nota promissória, a gente rasga a cédula. Não diz lá que Jesus rasgou a cédula que era contra nós, era a ficha corrida, a capivara lá, estava todos os pecados listados lá, não é? Não é assim que chamam? Jesus foi e rasgou tudo aquilo ali e jogou fora. Eu tenho a liberdade de ser filho novamente, sem nenhum resquício, aleluia. E é isso que o Senhor quer nas nossas famílias, livre dessas ervas daninhas, chamadas mágoas, ressentimentos, aleluia. Querido, está na hora de limpar as nossas casas, as nossas famílias, aleluia. Como é que você está limpando o seu jardim? Ah, pastor, mas perdoar não é uma coisa fácil. Querido, se fosse fácil, estava pronto. A gente não precisava estar ouvindo a palavra do Senhor. Mas é isso que o Senhor escolheu para nós, querido. E a palavra do Senhor não escolheu o perdão para ter um bando de sem vergonha que ficam repetindo, não. Escolheu o perdão e nos ensinou para dar uma chance, querido. E quem acha que isso é coisa de Novo Testamento, Antigo Testamento, eu sempre cito esse versículo, Miqueias 7, 18 e 19. Lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus já está falando quem, ó Deus, que é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade dos teus filhos. Quem é semelhante a ti, Senhor, que não levará em conta as nossas transgressões e pegará todos os nossos pecados e lançará nas profundezas do mar do esquecimento. Querido, Deus não joga na nossa cara nenhum pecado que a gente fez. Se Ele jogasse, alguém poderia estar aqui pagando uma de bonzinho? Jamais. Jamais. Porque todos nós pecamos. Claro que hoje o pecado tem que ser acidente nas nossas vidas, e não coisa rotineira. Mas se pecar, o próprio apóstolo João diz lá, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, nós temos um advogado fiel e justo, que é o Senhor Jesus. E na sequência ele fala que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós estamos puros, querido. Por isso que eu até gosto de brincar, irmãos, não tem pecador que aceitou o Senhor Jesus e tudo, e foi lavado, remido, é ex-pecador. Se ele continua sendo pecador, o sangue não teve ação na vida dele. Amém? Eu sou um ex-pecador, pecado não domina mais a minha vida. Quando acontece é um acidente. Eu corro, me arrependo, peço perdão a Deus para continuar. Como é que está o perdão na sua casa e na sua família? Amém? Oh, queridos, nós precisamos aprender a ser esse jardineiro que a palavra do Senhor nos instrui para cuidar do nosso jardim. Diga comigo, a minha casa é o meu jardim. E a partir de hoje, vou cuidar melhor. Vou regar, vou adubar e vou limpar.